2h05, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto, vamos continuar falando sobre esse problema aí do repiquete, das consequências. Agora, antes de chamar o Genilson, eu vou tentar, nessa semana que vem, trazer o professor Alexandre Ride aqui. O professor Alexandre Ride, que é pró-reitor de planejamento da UFAC, não é isso? Ele tem um estudo que mostra como nos últimos 50 anos a cidade de Rio Branco abraçou o Igarapé São Francisco. Eu estava conversando aqui com o Genilson no intervalo, como nós fizemos de tudo para matar esse igarapé. Ele não morreu porque ele é teimoso, mas porque nós fizemos de tudo. Pelejamos para matar esse igarapé, só que nós não conseguimos não, viu, Genilson? Boa tarde. Boa tarde, Tam. Boa tarde a toda a população de Rio Branco. Começo aqui manifestando a minha solidariedade a todas as pessoas que estão atravessando esse momento difícil, né, que a natureza está nos impondo, também nos pegando numa condição em que as nossas infraestrutura não estão preparadas para essa realidade de mudanças que nós estamos vivendo. Fico à sua disposição também para as perguntas que quiser fazer acerca de toda essa questão. A secretária de Saúde de Rio Branco, a Sheila Andrade Vieira, ela me passou uma informação hoje pela manhã a respeito de alguns problemas relacionados aos postos de saúde URAPs. A URAP Vila Ivonete teve fornecimento de energia suspenso para evitar acidentes, a Saúde da Família Luana Freitas, na Conquista, a Unidade de Saúde da Família Recanto dos Buritis está alagado e a Unidade da Saúde da Família Triângulo Novo alagado. Genilson, a fotografia é essa, nós temos várias imagens que o Laércio vai colocar aí ao longo da nossa conversa. Queria saber quais são os cuidados iniciais, você que é infectologista, o que as pessoas que estão sem dinheiro, o que as pessoas que precisam improvisar, o que elas têm que fazer para não serem atingidas por doenças básicas nesse momento de retorno às casas? Olha, então, nós temos que ter uma preocupação assim, muito ampla neste momento em que nós estamos vivendo, olhando para as diversas situações. Quando você fala que muitos postos de saúde estão impossibilitados de continuar atendendo a população, nós já temos que pensar como atender aquelas pessoas que cotidianamente precisam de atendimentos, né? Aqueles que têm doenças crônicas, que precisam pegar os remédios, os que são asmáticos, os que são diabéticos, os que são hipertensos. A prefeitura precisa construir uma estratégia, né? Se não presencial, mas sim remota, para poder orientar da melhor maneira possível esse grupo de doentes, para que neste período eles não piorem da sua condição, não deteriorem a sua condição de saúde. Este é um elemento que estou colocando a parte do que a enchente traz, né, diretamente o problema relacionado com a água contaminada. Então a prefeitura precisa fazer que nem fez outrora, ativar o seu serviço de telesaúde para atender essa população onde ela estiver, né, pelo menos no plano da orientação. Em relação à questão do retorno das famílias para as casas, neste primeiro momento é necessário que as pessoas tomem consciência de uma situação, né, os riscos de acidente, né, mas também as doenças trazidas pela água. É inevitável, numa condição como essa, eu dizer que a população não tem que ter contato com água, é impossível. Se as águas estão ali afogando as pessoas. Então, aí já consiste um risco importante, por exemplo, de leptospirose. Né, que a leptospirose é uma doença do xixi do rato, que ela, independentemente que você beba água, que você consuma água, o contato direto da pele com a água contaminada, ela já pode causar nessas pessoas a leptospirose. Portanto, é necessário que aquelas pessoas que começarem a ter alguns sintomas, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor na batata da perna, que é a panturrilha, nos próximos 24, 48 horas, nas 72 horas, é importante procurar um médico para ele poder orientar essa pessoa o que fazer em relação à condução, né, clínica dessa pessoa. E tem a questão das doenças que são transmitidas, né, pelo consumo de alimentos ou de água contaminada, né, que está entre este grupo a hepatite a febre tifoide, né, várias doenças diarreicas agudas, que é muito comum acontecer isso em idosos, em crianças, por conta da fragilidade que esses grupos, né, esses extremos da idade têm. Então a gente pede para as pessoas, para elas evitarem o máximo possível, se tem algum alimento que molhou, não consuma esse alimento, né?
A gente sabe que mesmo você tomando algumas medidas, buscando encontrar alguma estratégia para consumir, mas não é adequado, porque ali pode estar uma bactéria que possa lhe afetar e lhe causar uma doença. A questão também da água, né? É importante utilizar, mesmo que você, ao retomar para a sua casa, se restabeleça a água por via, né, DEPASA, né, no Saerb agora, que você coloque ali um pouco de cloro, porque muitas vezes as nossas redes estão tão precárias, tem infiltração, e muitas vezes a água saiu de lá em boas condições, mas no trânsito ela se contamina ao longo da rede, né? Ela se contamina ao longo da rede e a pessoa pode estar tomando água, né, infectada, contaminada. Na hora que voltar, o vaso sanitário, jogando uma que boazinha, uma água sanitária, resolve ou precisa de algum outro cuidado a mais? Água sanitária. Não pode ser só sabão, precisa ser água sanitária. Jogar no chão, né, que é o cloro ali, o hipoclorito também. Com isso você consegue matar a maior parte das bactérias, né, que geralmente causam essas doenças. Bom, Genilson, eu estou sendo informado agora que a Polícia Rodoviária Federal acaba de informar que o trânsito para o aeroporto já está liberado. É isso, produção? O trânsito para o Aeroporto Internacional de Rio Branco está liberado. A Aline informou ainda há pouco a respeito de um problema lá que o prefeito de Bujari adiou um concurso, um processo seletivo, né? Eu recebi uma reclamação hoje pela manhã, eu pediria o bom senso por parte da Secretaria de Estado de Educação, que hoje, excepcionalmente hoje, especificamente hoje, a Secretaria de Estado de Educação decidiu para os professores provisórios assinarem o contrato. Mas imagina, muita gente, eu peço o bom senso para que a Secretaria de Estado de Educação prorrogue, né? Adie. As pessoas estão... Hoje foi um dia atípico, foi um dia excepcional, um dia fora da média, fora da reta, fora da curva, fora de tudo. Genilson, você falou a respeito de um planejamento por parte da Prefeitura de Rio Branco para poder entender cada público, né? Tem os idosos, eu queria saber de você, e já existiu isso? Você viu a execução desse planejamento em outro momento? Sim, claro, a maior parte das gestões anteriores, né, utilizaram muito, por exemplo, em situações de emergência, como foi a pandemia Covid-19, em que a quantidade de recursos humanos que tinha a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco não era suficiente para atender aquela demanda exagerada de pessoas que estavam doentes com Covid. A Prefeitura utilizou a estratégia de telesaúde para poder ir informando, ir recebendo ligações, ir recebendo ali demandas para organizar essas demandas e ver como é que atendia as pessoas que estão passando por dificuldades, né? E essa situação de cheias é algo que também se enquadra neste perfil, onde a água cria limitantes físicos, né, para que as pessoas possam estar lá nos postos de saúde. A telesaúde é uma das formas ideais de poder atender essas populações que estão precisando, às vezes, de uma simples orientação, da dose do medicamento, como fazer, faltou remédio em tal local, o idoso está precisando da insulina, está precisando de algum tipo de medicamento, então a Prefeitura precisa se organizar para isso. Olha, tem aqui uma pergunta. Boa tarde, Itaã. Me chamo Oscar. Pergunta ao Dr. Genilson, em uma eventual candidatura a prefeito da capital, quais serão as medidas tomadas para conter o avanço de moradia às margens dos igarapés? O telespectador não é bobo, você inclusive sentado aqui na cadeira do Gazeta Entrevista, já admitiu que é candidato a prefeito de Rio Branco. Quero informar que não é por isso que o Genilson está aqui. O Genilson está aqui em função da função dele como médico. A ideia é trazê-lo aqui para que ele possa fazer orientações. E é uma pessoa que tem uma hora que a gente, na produção do programa, fica aperreado e precisa contar com aquelas pessoas que estão disponíveis. Genilson, você é candidato. Isso você acha que contamina as orientações que você passa? Não, eu acho que cada coisa no seu momento, né, Itaã? Eu entendo que há uma série de problemas que a nossa capital enfrenta. Você, na sua fala inicial, descreveu muito bem isso. Nós não podemos, em função de uma atipicidade, né, de uma realidade climática que nós vivemos, onde choveu em um dia o que era para o mês inteiro, a gente não pode depositar só isso nas costas da gestão. Agora, é óbvio que já há algum tempo
a nossa capital, que está localizada na região que nós já conhecemos, já passamos por essa situação em diversos momentos, era preciso ter projetos de infraestrutura com maior capacidade para poder lidar com essa realidade, para poder drenar melhor as águas de ruas, de igarapés, né? Melhorar os bueiros, melhorar... Então a gente precisava ter projetos nesse sentido, porque senão a gente sempre fica nessa cantinela, né? A gente sempre fica nessa mesma história de que alagou, vamos levar para uma escola, vamos distribuir sacolão. Vai para o parque de exposição? Vamos para o parque de exposição. E os problemas, digamos assim, reais, a gente não consegue levar a população para áreas mais seguras, a gente não consegue drenar melhor as águas dos igarapés, a gente não consegue aliviar os transtornos nos principais pontos de circulação da nossa capital. Aliás, Genilson, você tocou num ponto, esse seu raciocínio me faz referência a uma situação que eu gostaria de entender. Retirou-se comunidades de áreas vulneráveis, áreas que alagavam. Uma situação como essa, há 8 anos, já estaria uma situação bem mais complicada. Muito mais famílias atingidas. Levou-se essas famílias para a Cidade do Povo, Genilson. E a Cidade do Povo tem problemas lá. Alguém errou. Um lugar que foi planejado com régua e compasso, Genilson. Essa é uma dúvida que eu gostaria de entender. Quem errou? Ou errou no projeto inicial, eu fico me perguntando, ou alguém errou por não garantir uma manutenção adequada do espaço. É possível, não é, Genilson? Isso, olha só, essa questão da Cidade do Povo, a questão do erro, ela precisa ser avaliada de várias, digamos assim, pontos de vista. Por exemplo, se você dá uma olhada inicial por ponto de vista da questão daquela população que estava nessas condições de que quando o rio subia o seu nível, ela ficava desabrigada, esse problema em tese foi resolvido, porque a população que estava ali nas beiras do rio, né, hoje está na Cidade do Povo, que tem os seus problemas, e são diversos problemas, mas já não está se submetendo a essa condição, né, de estar em áreas de alagamento. A questão da dignidade também, relacionado à habitação, é incomparável, né, a questão das casas da Cidade do Povo com aquelas palafitas que estavam ali na beira do rio. Então essa questão da dignidade também melhorou. O que há muita crítica em relação à Cidade do Povo é o custo operacional para uma capital que nem a nossa, de prestar serviço público lá naquela região, ou seja, a coleta de lixo fica mais cara, a questão da segurança pública fica mais cara, tudo fica mais caro quando você poderia ter construído aquelas casas numa região mais próxima, ou se não, nos vazios urbanos que hoje nós temos na nossa capital. Nós temos muito vazio urbano em Rio Branco, né, que caberiam muitas casas populares, não no sentido mais juntas, mas pelo menos o custo operacional de manutenção da Cidade do Povo seria outro. Mas do meu ponto de vista, de forma geral, Itan, eu acho que a Cidade do Povo, com todos os seus problemas, ela é muito melhor do que as condições que as pessoas viviam ali nas beiras de rio. Acabou o programa? Não, acabou o bloco. Ah, não me assuste não. Não me assuste não. Ô, Genilson, eu vou fazer o pessoal está provocando aqui você. O Luiz Carlos da Vila Acre, você responde após o intervalo. O que é mais importante, a carreira médica ou o mandato político? Você responde, o Luiz Carlos, após o intervalo. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Genilson Leite aqui no Gazeta Entrevista.